Olá, pessoal, Ângelo Primo junto com vocês aí na caminhada rumo aos cargos das polícias que oferecem, não é isso? E aí nós estamos dando essa força aí em termos do raciocínio lógico, que é uma questão aí, né, um assunto que acaba aparecendo na grande maioria, né, dos nossos concursos aí, tá certo? E a nossa última caminhada dentro do mundo da lógica, né, noções de lógica, nós vamos falar sobre os silogismos categóricos, né, que fazem parte aí da lógica de argumentação, e é um assunto delicado, porque tem que tomar cuidado, não é difícil, mas tem que prestar atenção naquilo que você vai fazer. Por quê? Porque ele acaba, às vezes, né, nesse caso, sendo um pouco perigoso, né? Eu prefiro falar desse jeito, porque nós trabalhamos com as frases, né, a resolução pode ser feita via a parte aí, no caso dos diagramas lógicos, mas tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que envolve palavras aí, no caso, você tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque as palavras acabam traindo, né, as ideias. Então, cuidado com esse assunto, não é difícil, muito comum nas provas, nós temos que tomar muito cuidado com eles aí, tá certo? Então, esse é o nosso assunto, silogismo categórico, né? O Aristóteles aí, ele, né, usou esse termo silogismo, né, no caso aí, que foi para definir, né, como sendo o argumento perfeito, né? O silogismo vem da palavra ligação, então você tem toda uma conclusão perfeita, bonitinha, o negócio funciona muito bem. Depois de algum tempo, o pessoal descobriu outros, né, silogismos que não são tão perfeitos quanto a figura 1, né, que o Arquimedes, eu tô louco, Aristóteles, né? Arquimedes é outra coisa. O Aristóteles criou, tá certo? Então, esse silogismo, como que é formado, professor? Você já sabe, falou de silogismo, não importa o tipo de premissa, ele é formado de duas, né, premissas e uma conclusão. Então, sempre que você tiver um argumento com duas premissas e uma conclusão, chama-se silogismo, né? Então, nós temos o silogismo hipotético, que é aqueles que acabam utilizando, no caso, as proposições compostas, né? E você tem agora o silogismo categórico, que ele trabalha com as proposições categóricas, né? Então, nesse caso aí, você acaba trabalhando com o todo, algum, nenhum, e a ideia é que conclusão eu posso tirar dessas encrencas aí, tá certo? E, como eu falei para você antes, né, uma ferramenta muito boa aí para você utilizar é aquela parte das bolinhas, né? Então, você tem duas frases, cada uma delas é uma proposição composta, e você sabe que o todo, né, o algum, nenhum, algum não é, eles têm as suas formas próprias de representar. Então, com a utilização, né, dos diagramas lógicos aí no caso, você pode visualizar a ideia, né? O que ele está querendo expressar com aquilo? Qual é a conclusão que eu consigo tirar? E aí você vai perceber que algumas situações é muito garantida, muito fácil, e outras situações você fica em dúvida, porque vai existir várias possibilidades, né, de conclusões aí no caso. Então, tem que tomar muito cuidado com a interpretação que nós temos aí nessas situações. E os tipos de exercícios são os mesmos, né? Dada as duas premissas, acha a conclusão, que é na situação mais comum, né, em termos de provas aí. Por quê, professor? Porque as questões são múltipla escolha, então é mais fácil, né, eu gerar várias possibilidades de conclusão, né? No caso aí, uma é correta, lógico, e 4 eu te enrolo. Agora, existe também a possibilidade dele perguntar se o argumento é válido, né? A validade do argumento será feita de que maneira? Eu tenho as duas premissas e a conclusão. Então, eu tenho que provar que a partir daquelas duas premissas eu chego naquela conclusão que nós temos aí, tá certo? Então, basicamente aí, quando se fala em validade, eu vou usar também toda aquela técnica, né, com as bolinhas que nós temos no caso, ok? Então, esse daí vai ser o nosso trabalho em relação a isso. Agora, como que é composto o chamado silogismo regular, né? O silogismo regular, como eu falei, é um argumento dedutivo composto de 3 proposições, que no nosso caso são categóricas, tá certo? Na sua forma padronizada, né, o que vai acontecer?
Você já sabe disso. As duas primeiras são premissas, a outra é chamada de conclusão. Só estou reforçando uma coisa que nós já tínhamos falado antes aí no caso, tá certo? A conclusão, pessoal, de novo, né? A validade também é pensada dessa forma. A conclusão, ela tem que ser tirada necessariamente das premissas, né? Então, se eu estou falando, todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal. Qual é a conclusão que eu posso tirar? É alguma coisa em cima de cachorro, verde e vegetal. Eu não posso inventar uma quarta coisa que não está naquelas premissas lá, né? O argumento dedutivo ele é muito quadradinho, ele só vai constatar aquilo que já existe, né? Eu não vou criar nada de novo. Então, se eu falei em cachorro, verde e vegetal, a minha conclusão só pode estar associada a isso. Deu para entender? Então, se você tem nas alternativas, por exemplo, alguma conclusão que não tem nada a ver lá em cima, pronto, já dançou no caso aí, já não é uma conclusão, tá certo? Se eu tenho que verificar a validade e eu já percebo que a conclusão não tem nada a ver com as premissas, nada a ver em que termo, professor? Vai aparecer um elemento diferente daquilo que foi citado, né? Também o argumento não é válido. Então, veja bem, o argumento tem que, né? Um argumento válido. A conclusão tem que ser tirada das premissas e sustentada pelas premissas. Então, se eu pego lá um argumento que falou abobrinha, não falou nada com nada, o argumento não é válido. Segundo, né? Mas realmente, na possível conclusão, ele está falando, né, dos elementos lá de cima. O que você tem que verificar agora? Se essa conclusão é sustentada, né, pelas premissas no caso. Quer dizer, eu consigo concluir aquilo pensando nas premissas aí no caso, tá certo? Essa é a ideia, né, nessa situação. Na realidade, isso daí vale para qualquer tipo de silogismo, tanto sendo hipotético quanto categórico. Mas eu estou falando para reforçar, porque são pontos importantes da nossa teoria. Legal? Muito bem. O silogismo, né? O que vai acontecer? Nós temos uma premissa, né? Que é formada aí por uma proposição categórica. Lembrando, a categórica ela tem um quantificador, não é isso? Depois eu vou ter um sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o predicado. O verbo liga o sujeito, né, ao predicado no caso, tá certo? Muito bem. E nesse caso aí, especificamente das proposições categóricas, né, nas premissas, tanto o sujeito quanto o predicado, eles são chamados de termos, né? Então, quando você está trabalhando com o silogismo categórico, cada uma, né, dos elementos que formam as premissas, tira o quantificador e tira o verbo. O que sobrou são chamados de termos, né? Então, você fala assim, todo marinheiro é brasileiro. Tudo bem. Então, termos, marinheiro e brasileiro. Tá certo? Então, eles são chamados de termos aí no caso. E nós temos aí o termo maior, o termo menor e o termo médio. Tá certo? Então, sempre que você for analisar isso daí, você tem o termo maior, o termo menor e o termo médio. Quem que é o termo médio? O termo médio é a nossa referência. O termo médio é o elemento que se repete nas duas premissas aí no caso. Professor, por que tem que ter elemento que se repete? Porque se ele não se repetir, não tem ligação, né? Então você fala assim, todo marinheiro é brasileiro. E todo cantor é marinheiro. Então as duas frases têm que ter alguma coisa de ligação. Se não houver ligação, eu não posso concluir nada. Né? Então, necessariamente, né, nesse tipo de silogismo categórico, vai aparecer um elemento que ele é o elemento de ligação. Esse elemento de ligação recebe o nome de termo médio. Os outros dois, depende da posição que eles ocupam na conclusão, eles serão chamados de termo menor e termo maior. Legal? Professor, tem que saber isso daí. Olha, em alguns concursos de policial, né, acaba cobrando isso daí. A parte teórica e eu tenho que saber. Outros concursos, eles aliviam. Ele só quer saber sobre a conclusão e acabou. Agora, aqui, é interessante você conhecer exatamente aí essa situação, né? Qual é a teoria? Então, eu tenho as premissas, a conclusão. O elemento que se repete é chamado de termo médio,
e os outros, depende da condição na conclusão, são chamados de termo maior e termo que menor, ok? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, né, ó, todo B é C, todo A é B, tá certo? Conclusão, todo A é C. Então, nesse caso aqui, quem é o termo médio? É o B, porque ele se repete, né? E outra coisa, o termo médio não pode aparecer na resposta. O termo médio tem que ser excluído da resposta. Porque a função dele é ligar o A com o C. Eu já sei a relação do B com o C e eu já sei a relação do A com o B. O que eu quero descobrir? Né? O que eu quero deduzir? É a relação entre o A e o C. Tudo bem? Então, B é o termo médio, tá certo? O A, que é sujeito, né, da conclusão, e o C é o predicado da conclusão. Portanto, o A é chamado de termo menor, né? Então, o sujeito da conclusão é o termo menor e, né, o predicado da conclusão é chamado de termo maior. Tome como referência o termo médio, que sempre eles acabam perguntando nessa situação. Legal? Então, nessas condições aí, eu tenho o termo maior, o termo menor e o termo médio. Outra coisa, a premissa maior é BC. Por quê? Porque o termo C é o termo maior. Então, quem tem o termo maior chama-se premissa maior. E quem tiver o termo menor chama-se premissa menor. Né? Então, termo são as palavras. Premissa é a proposição completa lá. Legal? Então, isso daí é importante sempre, né? Porque é uma questão do tipo teórica aí no caso, tá certo? Se você for obedecer, né? Existe um padrão aí no caso. Se você for obedecer, o primeiro enunciado que tem que aparecer é sempre a premissa maior, né? Então, nesse caso aí, se você for obedecer, porque eu falo assim, se for, porque eu já peguei questões de prova que o cara fez de qualquer maneira, né? Então, no caso aí, o que vai acontecer? Se eu organizar direitinho, né? Eu começo, né? No caso aí, a premissa maior. A minha frase começa na premissa maior. E a segunda frase que aparece é a premissa menor. Porque se você lembrar disso, você já sabe quem vai ser o sujeito e quem vai ser o predicado da sua conclusão aí no caso, ok? Então é importante para você fazer a montagem ou pelo menos ter ideia do que está te esperando aí no caso, quando for obter a conclusão, ok? Vamos lá. Por exemplo, né, que eu falo para vocês, isso daí é comum em termos de concurso aí, que envolve a parte de polícia, né? Porque são questões teóricas, às vezes não precisa saber perfeitamente, né? Toda a teoria não, às vezes ele te dá uma chance aí de você observar a situação. Essa daí foi uma questão do concurso aí do delegado da Polícia Civil 2014, né? São Paulo. Ele fala exatamente isso, né? O silogismo é a forma lógica proposta pelo grego Aristóteles, que eu chamei de Arquimedes no começo, esquece, Aristóteles, né? Como instrumento para a produção de conhecimento consistente. Quer dizer, você usa as duas premissas para chegar numa conclusão e, às vezes, o pessoal usa isso daí num processo investigativo para associar as ideias, né? Se você for seguir certinho, bonitinho, vai te ajudar nesse caso. E o silogismo, né? É tradicionalmente constituído pelo quê? Então, o Aristóteles, ele estudou o silogismo, né, formado por proposições categóricas, né? O Precipo, no caso, que é outro filósofo, estudou o silogismo usando, no caso, os quantificadores. Então, quando ele cita o Aristóteles, ele está pensando nos quantificadores. De um modo geral, nessa situação aí, quando falar em silogismo, eu já sei, eu tenho duas premissas, uma conclusão, independente do que seja aí no caso, né, esse nosso silogismo, do que ele seja formado. Então, necessariamente eu vou ter o quê? Duas premissas. Aí você dá uma olhada, né? Eu tenho duas premissas, bacana, na alternativa A. Dois termos médios, tá certo? Dois termos médios, né? E, no caso lá, dois termos médios e uma conclusão que se segue dele. Muito bem. Eu tenho, né,
uma premissa maior e uma conclusão que decorre dela. Uma premissa maior, uma menor e uma conclusão que decorre delas, tá certo? 3 premissas, um termo maior, um termo menor que se conecta logicamente. E uma premissa, um termo médio e uma conclusão, né? Então, na realidade, o que nós temos aí no caso? Nós temos 2 premissas, mas temos só um termo médio, né? A alternativa A fica meio confusa aí no caso, ok? Então, olha só o que nós temos aí para essa situação. Nós temos uma premissa maior, perfeito, né? Alternativa C. Uma premissa menor, perfeito, e uma conclusão, tá? Por que a alternativa A está errada, professor? 2 premissas. Não, tenho 2 premissas. E 2 termos médios. Não, é só um termo médio. Você tem um termo de cada tipo. Um termo médio, um termo maior e um termo quê? Menor, tá certo? Então, tecnicamente, é isso aí, no caso, que nós temos para, né, identificar. Então, cuidado, né, com essa situação aí, em relação às definições, né? Alternativa D, 3 premissas, não, 2 premissas. Se ele falou em silogismo, 2, né? Alternativa E, uma premissa, tá errado, 2 premissas. Então, entre a C e a D, você tem que tomar cuidado. Desculpa, entre a A e a C, né? A diz 2 premissas. Opa, bacana. 2 termos médios, tá errado. Legal? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, essas ideias aí, vocês têm que ter na cabeça, né? Como a coisa funciona aí, tá certo? Isso daí é importante no caso, né? Como é estruturado. Lógico que se eu fosse falar para outro tipo de concurso, eu não chegaria nesse nível de profundidade aí no caso, teórico. Outros concursos é só aplicação. Mas você viu que, no caso aí, já apareceu uma questão, na realidade, a Polícia Civil aí deve ter feito umas 4 ou 5 questões teóricas, né? Isso sem contar os outros concursos, legal? E depois tem as questões do tipo que? Práticas, né? Essa é a ideia que aparece no caso, legal? Então, essa situação aí, no caso, né, você tem que ficar atento. Que situação, professor? Teoria, né? Teoria, pelo menos saber quem é o termo médio, como identificar o termo médio, essa parte aí é extremamente importante. Legal? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre a parte de como obter a conclusão, como verificar a validade, né? Então, eu já sei identificar os termos, legal, bacana, só que agora eu quero, né, no caso, verificar a conclusão. Qual é a conclusão que eu tiro, né, de 2 premissas aí, formadas por proposições categóricas, né? O que eu consigo tirar disso daí? Isso que é importante no caso. Ou então, dado o argumento completo, verificar a validade dele. Beleza. Nós temos 2 situações para fazer isso. Existe uma infinidade de regras aristotélicas aí no caso, que eu já poderia verificar a validade e também obter a conclusão a partir dessas regras. Mas o que acaba acontecendo? São muitas regras, né? Muitas regras aí no caso, que você teria que manipular, trabalhar. Então, a grande ferramenta aí, no caso, são os diagramas lógicos, né? Você vai construir o diagrama da primeira premissa e sobrepor o diagrama lógico da segunda premissa. Sobrepor. E aí, a partir dessa sobreposição, eu vou analisar se, né, e qual a conclusão que eu posso chegar. Por que se, professor? Porque às vezes não dá para concluir. Não é qualquer argumento que tem conclusão. Legal? Não é qualquer argumento que eu teria conclusão aí no caso. Beleza? Então, existem, né, dentro das regras aristotélicas, como você verificar se tem ou não conclusão, né? Então, se você pegar 2 proposições categóricas negativas, eu não chego a nada, né? Se eu pegar 2 proposições particulares, eu não chego a nada. Então, o que acontece? Não é qualquer argumento que tem conclusão. Então, ele pode ser inconcluso, não tem conclusão para aquilo lá. Legal? Por quê? Porque eu teria várias conclusões possíveis, não tem uma só. Então, quando você faz o desenho, a ideia é o seguinte: o que vai servir de conclusão, professor? Aquilo que aparecer em todos os desenhos. Quem trabalha com desenho tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes eu faço só um desenho e tem mais algumas possibilidades aí no caso. Então, quando acontecer isso, tem que tomar muito cuidado, né?
nunca pare na primeira alternativa correta. Porque se em cima daquele desenho eu encontrar duas alternativas corretas, o que significa? Significa que tem mais desenhos possíveis para a gente poder construir. Então, o desenho é uma ferramenta poderosa, né? Não tão poderosa quanto as regras. As regras, né, resolve. Ela chega lá e fala, é isso e acabou. Não tem solução e acabou. Agora, o desenho é interpretativo. Você tem que fazer o desenho e prestar atenção naquilo que é chamado de conclusão. Então, a conclusão é a seguinte, se eu fiz 3 desenhos, para ser conclusão, tem que servir nos 3. Eu fiz 3 desenhos e cada um deles deu uma conclusão diferente. O que significa? Não tem conclusão. Se eu tenho 3 diferentes, não tem conclusão. Então, para ser chamado de conclusão, aquela região do desenho tem que aparecer em todos os desenhos que nós temos aí, tá certo? Então, o que vai acontecer? O diagrama é uma, né, como eu falei para você, uma ferramenta poderosíssima aí no caso. Por exemplo, né, você fala assim, eu quero resolver esse silogismo, né? Se todo P é Q e nenhum Q é R, é possível concluir corretamente? O que eu vou conseguir concluir corretamente? Né? Qual é a ideia que eu consigo tirar daí? Então, o desenho ele vai te ajudar a fazer exatamente, né, a conclusão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, se todo P é Q. P é Q, pessoal, é aquele desenho, né? Você sabe, o todo tem essa cara. Todo A é B, tem essa cara. Legal? Então, todo P é Q, eu desenhei dessa maneira aqui no caso. Beleza? Agora, o que mais eu sei? Ele falou assim, ó, nenhum Q é R. Qual que é o desenho do nenhum? São as duas bolinhas separadas. Legal? Por onde eu vou construir essa coisa, professor? Eu vou construir a partir do termo médio. O termo médio liga essas duas coisas aqui. Perceberam? O termo médio liga essas duas coisas aí no caso. Então, o que eu vou perceber dessa situação aí, né? Eu construí esse diagrama e o segundo diagrama, né, que é o todo P é Q, e o segundo diagrama diz assim, nenhum Q é R. Tá aqui o Q, que é o grandão, né? Tudo bem? Esse é o Q e esse é o R. Nenhum. Então, significa que eles estão o quê? Separados aí no caso. Então, o elemento, né? O Q, ele é elemento de ligação dessas duas situações. Então, é o seguinte, se eu esquecer o Q, qual é a conclusão que eu tiro entre o P e o R? A conclusão é o seguinte, você pode perceber, né? Que nenhum R pode ser o P. Por quê? Eles estão separados, né? Não tem como. Nenhum R é P, tá certo? Então, a conclusão que eu tiro é o seguinte, se todo P é Q e nenhum Q é R, o que é possível concluir? Que nenhum R é P. Legal? Então, nenhum R vai ser o P aí no caso. Tranquilo? Então, o desenho te ajuda a fazer essa conclusão. Você vai perceber que algumas coisas do tipo todo e nenhum, né? Você não vai ter dificuldade em resolver. É muito fácil de você resolver isso daí. Agora, quando aparece o todo, algum, nenhum e algum, o algum ele é meio problemático, né? Porque eu nunca sei qual é o alcance desse algum aí no caso. O algum é e o algum não é. Então, todo e nenhum, né? Todo e toda, a maior parte das vezes, não te dá problema aí no caso. Agora, se aparecer o algum no meio do caminho, aí você tem que tomar cuidado. Deu para entender a importância, no caso aí, do nosso desenho, né? Ele é muito visual nesse aspecto aí no caso, tá certo? Ele acaba aí, né, permitindo a minha conclusão. E aqui só tem um tipo de desenho. Eu não teria problema de achar a conclusão, tá certo? Mas, né, pode ser que eu tenha problemas com os meus desenhos. Por exemplo, aqui, ó. Nenhum filósofo é rico. Beleza? Nenhum filósofo é rico. E alguns professores são ricos. Tá certo? Então, nenhum filósofo é rico e alguns professores são ricos. A partir disso, qual é a conclusão que eu tiro? Né? Legal, mesma coisa, né? Nenhum filósofo, você sabe que nenhum, as bolinhas são separadas, né? Eu vou fazer aqui
mal feita aqui do lado, né? E o nenhum significa que as bolinhas são separadas. Filósofo está aqui, o rico está aqui, né? Aí ele fala assim, alguns professores são ricos. Então, quando eu for fazer o desenho do professor, ele pega os ricos, tá vendo? Alguns professores são ricos, perfeito? Fala, professor, mas esse é o único desenho que eu posso fazer? Não, esse é o perigo, né? Esse é o grande perigo. Porque quando eu falo do nenhum, eu enxerguei esse desenho, mas ele não é único, né? Então, olha só o que pode acontecer. Eu tenho o rico, né? Ó, nenhum filósofo é rico, perfeito. Agora, algum professor é rico, pode ser que o conjunto dos professores pegue um pedaço dos ricos também. Deu para entender? Aí o que acontece, professor? Qual que é a conclusão? Conclusão é aquilo que apareceu nos dois desenhos. Você está vendo que essa região aqui, ó, professor rico, né? Professor rico, ele apareceu nos dois desenhos. Tá certo? Então, o que eu consigo afirmar no caso, né? Então, existe professor rico. Se existe professor rico, significa que ele não pode ser o quê? Filósofo, né? Então, aquele professor que é rico não pode ser filósofo. Essa é a ideia, né? Se você conseguir entender dessa maneira, essa daí é a ideia. Então, existe professor que é rico, portanto, ele não pode ser o quê? Filósofo. Deu para entender a ideia? Então, se nenhum filósofo é rico, parabéns. Alguns professores são ricos, parabéns. Isso é falso, não existe professor rico não, tá? Então, podemos concluir que alguns professores, né, não são o quê? Filósofos. Por quê, professor? Porque, como eu falei, se ele é professor e rico, ele não pode ser filósofo. Porque não existe nenhum, né, rico, né, no caso, que seja filósofo. Ou seja, não existe nenhum filósofo que seja rico aí no caso. Legal? Então, você percebe, né, nessa situação, que nós temos aí esses elementos compondo, né, o nosso silogismo. E o desenho ajuda bastante, mas você precisa ter certeza de que é aquilo que você está marcando, tá? Novamente, polícia, tá vendo? Polícia Civil, né? Escrivão PC 2014. Ele diz assim, olha, considere a premissa maior, nenhum inseto tem coluna coluna vertebral. E a premissa menor, todas as moscas são insetos. A conclusão correta do silogismo válido, quer dizer, o que eu consigo concluir dessa coisa aí no caso, né? Percebe? Então, o que eu consigo concluir dessa situação? Beleza. Eu vou montar aqui o nosso desenho, tá vendo? Ó, nenhum inseto tem coluna vertebral, né? Então, nenhum inseto, ó, inseto, coluna vertebral. Nenhum inseto tem coluna vertebral, ok? Segundo, todas as moscas são insetos. Então, a mosca está dentro de insetos. Agora, você percebeu qual é a conclusão entre mosca, né? Por quê? Eu vou eliminar o repetido. Quem que é o repetido? É o termo médio. Né? Então, eu vou cortar inseto. O que eu tenho que relacionar? Coluna vertebral e mosca. Né? Então, é isso que eu tenho que saber. Qual que é a relação entre coluna vertebral e mosca? Então, mosca e coluna vertebral significa nenhum. Né? Portanto, no caso, né, nenhuma mosca tem coluna vertebral. Tá certo? Então, nenhuma mosca tem coluna vertebral. Essa é a conclusão que eu posso tirar a respeito disso daí. Perfeito? Então, determinar a conclusão é exatamente isso. Né? Eu monto o desenho e vejo que parte do desenho serve sempre. Cuidado, o algum pode gerar vários desenhos. Agora, o todo com nenhum, só tem um desenho, fica mais fácil de você analisar. Legal? Então, alternativa C, nenhuma mosca tem coluna vertebral. Não é isso? Essa é a ideia aí no caso. Tranquilo? Opa, tá aqui. O último aí para a gente completar. Se alguns peritos são capixabas e todos os capixabas são brasileiros, então necessariamente o que eu posso concluir, tá? De novo, uma outra questão de polícia
civil, né, nesse esquema, e eles adoram esse tipo aí de situação, né? Então, olha só o que acontece. Alguns peritos são capixabas. Então, alguns peritos são capixabas. E todos os capixabas são brasileiros. Legal? Então, o que vai acontecer, professor, nesse caso aqui? Você percebe que essa região aqui é a região comum, né, no caso, tá certo? Então, o que significa? Que se eu tiver um perito capixaba, ele vai ser o quê? Brasileiro. O perito capixaba vai ser o quê? Brasileiro, né? Então, o que vai acontecer? Ele fala assim, algum perito é brasileiro, porque o capixaba é o intermediário. Então, algum perito é brasileiro. Deu para entender a interpretação do desenho? Tira o intermediário, o que sobrou? Essa interpretação que nós temos aí no caso. Legal? Então, com isso daí, né, eu vou analisando o desenho. Isso daí é extremamente importante para nós, por causa desse formato, né? O desenho te ajuda a enxergar as ideias. Mas cuidado que desenho também acaba confundindo. Legal? É isso aí. Com isso daqui, nós encerramos a nossa parte de lógica, né? E aí você vai se preparar para entrar num outro mundo aí depois. É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até o próximo encontro. Tchau!